E aí, gente, tudo tranquilo? Tudo beleza? Show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Fran Química. Aqui em cima no card, dá uma olhadinha, a aula da isomeria plana que o tio Franklin postou. Fórmulas estruturais diferentes. Percebam no papel, então é isomeria plana para compostos que têm a mesma fórmula molecular. Nesta videoaula, vamos verificar compostos com a mesma fórmula molecular, mas a diferença não está no plano, está na visão espacial. Exatamente. Estamos falando da isomeria geométrica e isomeria óptica. Quer que te salva? Quer que descomplica? Vem para o Fran Química. Estão prontos? Então apertem os cintos e vamos nessa! Gente, aproveita para deixar o seu like pedagógico aqui, tá legal? Para o trabalho do tio Franklin ser divulgado aqui no YouTube. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações aqui no sininho. E aí você recebe as aulas semanais do tio Franklin. Beleza? Vamos começar? Então tá bom. Tio Franklin, o que é isomeria geométrica nessa visão espacial, chamada também de cis-trans? Dá uma olhadinha aqui na tela contigo, ó. A isomeria geométrica, ela vai acontecer em dois casos, em duas situações. Primeira situação, em compostos com duplas ligações. E em geral estamos falando de duplas ligações carbono-carbono. E outra situação é para compostos cíclicos, ou seja, cadeia fechada. Dá uma olhadinha aqui no nosso primeiro caso, que é quando nós temos compostos com dupla ligação. Quando átomos têm ligação simples, beleza? Aquela ligação simples, aquele eixo, ó, permite que os átomos da ligação façam a rotação, ok? Sobre o eixo. Agora, quando temos dupla ligação, então, na hora de, ó, os átomos não conseguem fazer o quê? A tal da rotação, beleza? Então você tem ligantes acima do plano, ligantes abaixo do plano, legal? Então é o que eu quero que você veja aí, ó. Nos compostos com a ligação dupla, você tem que imaginar, aqui ó, olha uma linha dividindo o plano, cima e embaixo, legal? E aí é o seguinte, ó, para que você tenha isomeria geométrica neste caso, nesse carbono aqui, os ligantes de cima e de baixo não podem ser iguais. Nesse carbono aqui, os ligantes de cima e de baixo não podem ser iguais. Então olha a regrinha aí, ó, o R1 não pode ser igual a R2, tá? Ó, esse cara aqui de cima não pode ser igual a esse aqui de baixo, os caras ligados a este carbono. No outro lado, o R3 não pode ser igual a R4, ó. Os ligantes daquele carbono não podem ser iguais, beleza? Eu posso ter, ó, nos carbonos diferentes, ligantes iguais, ó. O desse carbono igual a esse carbono. O desse carbono igual a esse carbono, beleza? Então, quando os ligantes iguais estão no mesmo lado, é o que eu chamo de conformação cis. Mas, tio Franklin, se eu tiver o contrário, não é o mesmo composto? Não é, e vou te falar por quê. Porque para eu ter, ó, ligantes em lados contrários, eu tenho que quebrar a ligação, ó, e formar uma nova ligação. Quebrar ligação e formar ligação, então eu estou falando de uma reação química, estou formando compostos diferentes. Ó, os ligantes agora estão em lados opostos, transversais, e aí eu tenho um isômero trans. O tal do R1, ele pode ser igual ao R3, e aí o R2 pode ser igual ao R4. Nesse caso, eu tenho o tal do isômero cis. Se o R1 for igual ao R4, e aí o R2 for igual ao R3, eu tenho o tal do isômero trans. Entendeu o que eu estou falando? Então, os iguais do mesmo lado é cis, os iguais em lados contrários é trans. Olha o but2eno aqui, ó. But2eno, ou seja, 4 carbonos e a ligação dupla no carbono 2, certo? Quando você olha para a fórmula estrutural plana, você não tem noção quem está acima do plano, quem está abaixo do plano. Você não tem noção. Então, quando você abre a ligação no carbono dupla carbono, olha só, carbono dupla carbono, você abriu a ligação, beleza. Digamos que você montou a primeira molécula assim, né? O hidrogênio embaixo, o CH3 em cima para este carbono aqui. Do outro lado, o hidrogênio embaixo, o CH3 em cima. Consegue reconhecer aqui, ó? O CH3, CH3. O H, beleza? No outro carbono, o H está aqui, o CH3 está aqui, beleza? Os hidrogênios ou os ligantes iguais do mesmo lado, conformação cis. Agora, como que é o trans?
Ora, você mantém os ligantes do primeiro carbono, certo? E inverte os ligantes do outro carbono. Então, os iguais agora estão em lados transversais. É o isômero trans. Há casos em que pelo menos 3 dos 4 grupos ligantes do átomo de carbono da dupla são totalmente diferentes entre si. Então, você não percebe grupos iguais, átomos iguais entre os carbonos da dupla. Então, neste caso, nós usamos o quê? Um conjunto de regras propostas por Cohn, Ingold e Prelog, baseadas numa escala de prioridade para determinar os isômeros, que nós vamos chamar de cis e trans, mas também com um outro nomezinho. Tá vendo aqui, ó? Carbono, dupla carbono? Beleza. Os ligantes desse carbono aqui, ó, hidrogênio e o NH2. Os ligantes do outro carbono, CH3 e Cl. Tranquilo até aí? Beleza. Só que aí o que acontece? Cadê o cis e o trans? Não tem grupos iguais. Então você vai fazer o quê? Você vai olhar a questão do número atômico do átomo que está ligado diretamente ao carbono da dupla. Então olha só, tá vendo esse hidrogênio aqui, né? Está ligado diretamente ao carbono da dupla. Número atômico do hidrogênio, 1. Aqui embaixo é nitrogênio, está ligado diretamente ao carbono da dupla. Número atômico dele, 7. Do outro carbono aqui, ó, quem está ligado a ele? É um carbono, número atômico 6. Embaixo é um cloro, número atômico dele, 17. Então agora você vai olhar assim, ó. De um lado, cadê o maior ou menor número atômico? Do outro lado, do outro carbono, cadê o maior ou menor número atômico? Então, quando os maiores e menores estiverem do mesmo lado, vai ser o cis. Se os maiores e menores estiverem em lados transversais, vai ser o trans. Neste caso aqui, o que nós temos? Eu estou vendo aqui, ó, o menor número atômico é o 1. O menor número atômico do outro lado é o 6. Então, os menores números atômicos e os maiores números atômicos estão do mesmo lado. Então, este aqui é o tal do cis, é o isômero cis para este composto. Essa forma de isomeria geométrica envolve agora o termo E e Z, certo? Para substituir o cis e o trans. O E substitui o trans e o Z substitui o cis. O E e o Z são letras que vêm da palavra do alemão, certo? Entgegen, que quer dizer oposto. E o Z vem também do alemão zusammen, que quer dizer do mesmo lado. Eu faço assim, ó. O E não é para dizer que é o trans, né? O trans não estão em lados opostos. Então o E é para os ligantes que estão separados. Concorda comigo? Eu chamo de E-parados. Legal. E o Z não quer dizer para os números atômicos que estão do mesmo lado, né? Então, os números atômicos menores do mesmo lado ou maiores. Então, Z quer dizer que estão juntos. Então, pronto. Os E-parados estão relacionados ao trans e os juntos estão relacionados aos cis. Simples assim. Para cadeias fechadas, olha só. Quando a cadeia é fechada, nós também não temos a rotação na ligação dos átomos de carbono. Então, olha aqui, uma cadeia fechada com 3 átomos, carbono, carbono, carbono. E aí, ó, não tem giro. Então, para esse carbono aqui, nós temos ligantes acima do ciclo e abaixo do ciclo. Para este carbono aqui, ligantes acima do ciclo e abaixo do ciclo. Então, a gente vai ver, ó, se os iguais estão do mesmo lado ou se os iguais estão em lados opostos. Entende o que eu digo? Então, tá aí. Então, o exemplo que nós temos aí embaixo, ó, é o 1,2 dimetil ciclopropano. Na fórmula estrutural plana, você não consegue perceber, tem que ter uma noção espacial. Então, você tem que ver aqui, ó, abaixo e acima do plano. Os iguais estão do mesmo lado? Cis. Os iguais estão em lados opostos? Trans. Tranquilo? Então, esse de cima aqui, ó, é o cis, 1,2 dimetil ciclopropano, e o de baixo é o trans, dimetil, né? Trans 1,2 dimetil ciclopropano. Vamos pegar uma atividadezinha aqui para ver se você entendeu. Ó. Tem isomeria cis-trans e apresenta 2 carbonos hibridizados em sp2. Qual composto? Ora, composto com carbono sp2 é ter o quê? Aí, ó, 2 carbonos fazendo dupla e simples. Dupla ligação e duas simples. Legal? Então, só que é o seguinte, para ter isomeria cis-trans, lembra? Esse R1 aqui não pode ser igual ao R2 e o R3 não pode ser igual ao R4. Logo, na letra A,
esse carboninho aqui, ó, eu tô vendo aqui ligado a H2. H2 quer dizer que é H em cima, H embaixo, ligantes iguais, não tem isomeria cis-trans, beleza? O de baixo aqui, ó, eu tenho C dupla C, para cada carbono eu tenho aqui, ó, hidrogênio CH3, no outro hidrogênio CH3, é o but2eno do exemplo da aula de hoje, certo? Então, com certeza, esse cara tem isomeria cis-trans, e como tem dois carbonos fazendo dupla entre si, então esses carbonos têm a hibridação sp2, ok? O trigonal plano. Então tá aqui, letra B como resposta. As demais, olha só, esse carboninho aqui tem dois CH3 ligado a ele, esse carboninho aqui de baixo tem dois hidrogênios ligados a ele, então naquele carbono com ligantes iguais não tem isomeria geométrica, e aqui eu tenho dois carbonos fazendo tripla ligação, então não dá, né? Tem que ser dupla ligação sp2. Maravilha? Apresenta a isomeria cis-trans. Agora ele te dá o quê? Ele te dá os nomes para você montar as cadeias. Agora, olha a malícia, olha a malícia. But1eno quer dizer que tem 4 carbonos, certo? Beleza? E o 1 quer dizer que a dupla está no carbono 1. Nesse carbono 1, em cima vai ser hidrogênio, embaixo hidrogênio, não vai ter isomeria geométrica aqui. 2-metil, 2-buteno. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. 2, ele quer, mas é 2-buteno? 1, 2, 3, 4. Então tá, buteno 2, o but2eno. No carbono 2 eu tenho o metil. Então veja que nesse carboninho aqui, você vai ter CH3, dois ligantes iguais para esse carbono, não tem isomeria geométrica. Vamos para outro. 2,3 dimetil, but2eno. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. But2eno. 1, 2, 3, 4, certo? No carbono 2 e no carbono 3, eu vou ter os radicais metil, dimetil. E mais uma vez, não tem isomeria geométrica, porque, ó, CH3 de um lado, CH3 do outro, tá? Ligantes iguais, não dá. 1,1 dimetil ciclo butano. Então tem uma cadeia cíclica. 2, 3, 4. No carbono 1, ó, CH3. Aquele carbono ali do ciclo vai estar com dois ligantes iguais. Não. Dimetil, só que tem que ser um em cada carbono do ciclo. Sobrou pra gente 1,2 dimetil ciclobutano. Aí sim, ó, 1,2 dimetil ciclobutano. Veja, aí eu vou ter o H aqui, eu vou ter o CH3 aqui, eu vou ter H aqui, eu vou ter o CH3 aqui. Perfeito? Aí eu vou ter aí sim, em dois carbonos, né, ligantes diferentes, e eu posso comparar quem está acima do ciclo, abaixo do ciclo. Então essa é a resposta certa, 1,2 dimetil ciclobutano. Partiu agora a isomeria óptica. O que é isomeria óptica, tio Franklin? Vou dizer para você o que é isomeria óptica. Eu adoro falar óptica. A isomeria óptica é a isomeria que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada, que pode ser obtida a partir da luz natural. Então, resumindo, a isomeria óptica é a isomeria da atividade óptica. O que é a atividade óptica? É desviar o plano da luz polarizada. Veja só, a luz natural, certo? Ela emite ondas em todas as direções, ok? Então as ondas estão vibrando em todas as direções, em vários planos. Maravilha? Mas a luz polarizada significa o quê? Essa luz natural, essa luz branca, emitindo ondas em todas as direções, todos os planos aqui. E aí, ele passa por um polarizador, conhecido também como prisma de Nicol. O prisma de Nicol faz o quê? Faz com que os planos da luz se concentrem num plano só. Então olha só como é que fica a luz polarizada, ó, sendo emitida num plano só. Essa luz polarizada passa por uma amostra, ou seja, uma substância orgânica dissolvida numa solução, e o seu plano pode ter um desvio. Então dá uma olhadinha, ó. A luz entrou, está passando, opa, percebi o desvio, olha o desvio. O observador aqui, no ocular, está olhando para um disco, e esse disco vai o quê? Sofrer um desvio, certo? E aí eu consigo perceber a angulação desse desvio. Então, isto é a atividade óptica, desviar o plano da luz polarizada. Substâncias assimétricas são essas substâncias que possuem a atividade óptica. Esse efeito de desviar o plano da luz só acontece em substâncias assimétricas ou quirais.
E 99,9% dos casos, essa atividade óptica, esta molécula assimétrica existe porque na cadeia tem um carbono assimétrico. Então, é o que a gente chama de isomeria do carbono quiral. Quando eu olho na cadeia um carbono quiral, ou assimétrico, então essa substância vai ter atividade óptica. O que é o carbono quiral? Você se lembra? É aquele carbono que tem 4 grupos de ligações diferentes. Nós falamos assim, né? 4 ligações diferentes, mas na verdade são 4 grupos. Não estou falando só dos átomos ligados diretamente, mas sim com os outros grupos que vão, né, depois dessa ligação, ou esses grupos que compõem ali, ó, essa ligação com o carbono, tem que ser tudo diferente entre si. Esse carboninho aqui, tá de vermelho, e eu vou assinalar com um asterisco, porque carbono quiral apresenta o quê? Apresenta um asterisco como uma representação. Ele tem 4 grupos de ligações diferentes. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, embaixo o átomo de cloro, em cima o átomo, não é um átomo, é o grupo hidroxila, e do outro é o grupo metila. Então você olha para aquele carbono e veja, direita, esquerda, em cima e embaixo, o átomo ou o grupo de átomos devem ser diferentes, certo? Outro exemplo que eu vou te dar aqui, ó, carbono CH3, depois vem CH2, ligado a um carbono, ligado a um OH, embaixo é H, do outro lado é CH3. Esse é o butan 2-ol. Esse carboninho aqui é o carbono quiral e eu represento com asterisco, certo? Então veja, para um lado é CH3, para o outro é CH2-CH3. Ah, tio Frank, não está ligando por carbono? Então, não é isso que eu quero que você pense. Ligante carbono são ligantes iguais. Não. Grupo CH3. Grupo CH2CH3. Tem que olhar para tudo. É o que o tio está falando. E aí em cima eu tenho OH e embaixo eu tenho H. Para cada carbono você tem que olhar isso. Todo mundo é diferente entre si? Então, este carbono é assimétrico. Então a molécula vai ter atividade óptica. A substância que desvia o plano da luz para a direita é chamada de destrógira. A substância que desvia o plano da luz para a esquerda é levógera. Perfeito? Então é assim. Plano da luz polarizada, desviado para a direita. Então tá aí. Destrógero nós também representamos por Dzinho ou mais. O levógero desvia para a esquerda, representamos por um Lzinho ou menos. E aí que nós temos os isômeros, certo? Então para cada carbono quiral, eu vou ter um isômero opticamente ativo que desvia para a direita e o outro de mesma fórmula molecular, mas com atividade óptica de desvio para a esquerda. E aí nós temos aí o par de isômeros. Na isomeria nós temos compostos diferentes, certo? Na isomeria plana nós temos cadeias, funções, metameria, tautomeria, certo? Na isomeria geométrica, cis e trans. Na isomeria óptica nós temos o destrógero e o levógero. Então veja só. As formas destrógera e levógera correspondem uma à imagem da outra, chamado imagem especular. Esses compostos imagem especular são isômeros ópticos, que também são chamados de antípodas ópticos, ou enantiômeros, também chamado de enantiomorfos. O termo quiral vem do grego mão. Quando você coloca a mão direita, certo, na frente do espelho, a imagem especular é a mão esquerda. E aí eu tenho compostos diferentes. E aí o que acontece? É uma dica. Ó, tá vendo aqui? Quando você está olhando assim, ó, diante do espelho, põe e sobrepõe uma imagem da outra. Certo? Ó, tá vendo aqui, ó? Essa é minha mão, diante do espelho, essa é a imagem especular, certo? São compostos iguais? Vamos ver. Aqui está o composto, sobreponha, ó. Quando os grupos ou os átomos não se encaixam, os iguais não se encaixam, não há sobreposição, molécula, quiral, atividade óptica, eu tenho ali isômeros diferentes, certo? Então aí um exemplo que eu tenho, ó, eu estou com um ácido lático, certo? O 2-hidroxipropanoico, e ele é um exemplo clássico aí de um composto orgânico com isomeria óptica. Eu tenho aí, um vai ser o D, o outro vai ser o L. Olhando aqui eu não sei quem é quem. O que importa é que você saiba que para cada carbono quiral existem 2 isômeros opticamente ativos. Um que desvia para a direita e outro para a esquerda. Quer representá-los? Desenhe um
trace o espelho, desenhe a imagem especular. Aí você está vendo aí os dois isômeros opticamente ativos. Esses são par de enantiômeros. Esses carinhas aqui são par de enantiômeros, ou antípodas ópticos. Outra coisa, quando eu pego o destrógeno e o levógeno, certo? E misturo de uma forma equimolar, ou seja, misturo na mesma proporção molar, forma uma mistura chamada racêmica. Por que, tio Franco? O que é mistura racêmica? Mistura racêmica é o seguinte, o destrógeno desvia o plano da luz para a direita mais 10. O levógeno para a esquerda, menos 10. O número é o mesmo. Só muda o quê? O sentido, né? Direita e esquerda. Maravilha? Quando eu pego o que desvia mais 10 com menos 10 e, ó, no mesmo recipiente, na mesma quantidade molar, então haverá o quê? Um desvio vai anular o outro, vai compensar o outro. Então a luz não sofrerá desvio. Vai para a direita, vai para a esquerda? Não, não vai. Segue reto. Ou seja, eu tenho aí uma mistura que não tem atividade óptica, não tem desvio do plano da luz, não apresenta desvio no plano da luz. Isso chama-se mistura racêmica, beleza? Pensa, se eu tenho um composto orgânico com 5 carbonos quirais, quantos isômeros opticamente ativos teremos? Quantos para a direita, quantos para a esquerda? E qual número de misturas racêmicas podemos formar? Então essa é a ideia da isomeria óptica, isso que os exercícios gostam de pedir de vocês, certo? Quantos isômeros opticamente ativos e inativos. Então veja só, quando eu pego aqui, ó, 2 elevado a n, n sendo o número de isômeros, perdão, n é o número de carbonos quirais, 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais, ou assimétricos. Isso vai ser igual ao número de isômeros opticamente ativos, certo? Se você pegar 2 elevado a n menos 1, onde o n também quer dizer o quê? O número de carbonos quirais, o resultado vai ser o quê? O número de isômeros opticamente inativos. Vamos supor, um exemplinho aqui, que eu tenho, como eu disse agora há pouco, ó, 5 carbonos quirais. Quantos isômeros opticamente ativos nós teremos? 2 elevado a 5, misericórdia, ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, tá bom? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32 isômeros opticamente ativos. Desses 32 isômeros opticamente ativos, tenha a certeza de que 16, metade, são de estrógenos e 16, a outra metade, são de levógenos. São 16 pares de enantiômeros, 16 pares de imagem especular, perfeito? E o número de isômeros opticamente ativos é você fazer 2 elevado a n-1, que vai ser, no caso, 2 elevado a 4. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Nós teremos 16 misturas racêmicas que podemos fazer. E é óbvio, não é verdade? Ó, eu não tenho 16 destrógenos, não tenho 16 levógenos, 16 pares de enantiômeros. Cada par vai formar uma mistura racêmica. Simples assim como o Natal. Tranquilo? Então também posso dizer o seguinte, o número de isômeros opticamente inativos é a metade do número de isômeros opticamente ativos. Inativos, metade dos ativos. Olha uma situaçãozinha aqui, ó. Lembra que o tio falou que 99,9% dos casos eu tenho carbono quiral? E aí com isso atividade óptica? Pois é, eu estou com um caso aqui de uma molécula que é assimétrica e que não tem carbono quiral. É o caso dos alcadienos acumulados. As duplas estão ali, ó, seguidinhas, certo? Então, é para você entender aqui, ó, H2C, dupla CH2. Então, esse CH2 aqui, ó, olha só, ele está com os hidrogênios nesse plano, legal? Do outro lado, esse CH2 aqui, ó, ixi, um tá em cima, outro tá embaixo, tá vendo só? Eu tenho aqui, ó, nesse lado aqui eu fiz por último, ó, tá acima do outro, tá deitadinho, tá? Então aí eu tenho com certeza uma molécula que não uma molécula que é assimétrica, sem ter carbono quiral, vai ter atividade óptica. A sua imagem especular vai ser
o seu par de enantiômero, beleza? E a mistura dos dois vai dar a mistura racêmica. Uma atividadezinha para treinar aqui, ó. Vamos lá. Na estrutura abaixo, quando se substitui o R que está aqui, por alguns radicais, o composto adquire atividade óptica. Qual dos itens indica corretamente esses radicais? Então vamos ver, ó. Se for um radical metil, vai dar uma atividade óptica? Eu acho que não, porque eu já tenho um metil aqui. Então já não vai dar. Fosse o etil, beleza. Metil, não, metil de novo não dá, já tenho radical metil. Etil quer dizer o quê? Etil quer dizer CH2, CH3. Por enquanto tá valendo. CH2, CH3 é diferente de CH3. Propil, então no lugar desse R aqui vou colocar CH2, CH2, CH3. Agora sim, ó. Aí esse carboninho aqui vai ser um carboninho assimétrico, pois em cima e embaixo, direita e esquerda, os grupos ligados são diferentes entre si. Então com certeza aqui eu tenho a minha resposta, certo? 2 radicais metil, não Jeová, já tem a radical metil aqui. 2 radicais etil, não pode. Etil em cima, etil embaixo, 2 grupos iguais, não tem condição, beleza? O composto 3-metil-1-penteno apresenta o quê? Sei lá, deixa eu montar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 1 eu tenho a dupla. No carbono 3 eu tenho o radical metil, beleza? Com certeza aqui embaixo vai ser hidrogênio, aqui vai ser CH2, aqui vai ser CH, aqui vai ser CH2, aqui vai ser CH3. Então vamos lá. Apenas isomeria óptica e isomeria de cadeia? Nossa, para ter isomeria óptica tem que ter carbono quiral, e eu estou vendo aqui um carbono quiral, beleza. É possível ter um isômero de cadeia? Isômero de cadeia, mesma função, diferença na cadeia, tipo aberta com dupla ou fechada com simples. Se esse composto aqui é um composto que é uma cadeia aberta com dupla, então ele vai ter um isômero que é fechado com simples com certeza. Ué, então tá certo. Já achei a resposta aqui, letra A. Mas, bem cá, tio Franklin, ele não vai ter isomeria cis-trans, okay? Tem a isomeria plana, isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria geométrica não vai ter. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou ter 2 hidrogênios ligados a um carbono. Não dá. Apenas isomeria cis-trans e de cadeia? Não, não tem isomeria cis-trans, porque eu tenho 2 hidrogênios ligados nesse carbono. Apenas isomeria cis-trans? Não, não tem cis-trans. Apenas isomeria de cadeia? Não, tem isomeria óptica. Isomeria óptica, cis-trans e de cadeia? Não tem isomeria cis-trans. Então ficou só essa alternativa como certa. Belezinha? Tranquilo, gente? Valeu a pena essa revisão aqui? Boa aula? Maravilha! Só tenho a agradecer. Satisfação para lá de inenarrável. Espero ter ajudado nesse estudo, nesta videoaula. Deixa o like pedagógico, inscreva-se no canal, acesse a rede social do tio Franklin aqui, ó. Acompanhe nosso trabalho. Estamos fazendo de tudo para você ser mais que vencedor nos seus estudos, nas suas avaliações. Belezinha? Beijo muito grande, fique com Deus e até a próxima videoaula, gente. Valeu!